Ação Imediata já está de volta e todos os dias na programação da TV Claré você acompanha também mais notícias no Direto da Redação. E eu vou para o estúdio com a Poliana Ribeiro saber quais os destaques de hoje. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Janaína. No Direto da Redação de hoje, você acompanha comigo como foi a inauguração do Polo Regional da Escola de Construção Civil, que passará a qualificar a mão de obra em Rio Claro. E também o anúncio de que a cidade terá um novo IML. Tem também as informações do esporte, tudo isso no Direto da Redação, que começa logo mais após o Ação Imediata. É com você, Janaína. Obrigada, Poliana. E eu já estou aqui com o Sérgio Santoro, superintendente do PROCON de Rio Claro, que vai falar para a gente das ações que vêm acontecendo nos últimos dias. Sérgio, muito boa tarde. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, telespectador. Mais uma vez, a gente vem aqui falar do trabalho do PROCON, né? Essa árdua defesa do consumidor em Rio Claro, né? Cada dia um problema novo, né? E o pessoal tem ligado bastante, Sérgio, porque as pessoas querem ficar bem informadas para poder cobrar os seus direitos, né? Não tenha dúvida, né? Já está no estabelecimento saber o que está acontecendo. Exatamente. Eu sempre repito uma frase, né? Que o consumidor é o maior fiscal do PROCON, né? Quanto mais ele denuncia, mais ele nos ajuda a normalizar as relações de consumo. Mas antes de falar das ações aí do PROCON dessa semana, vamos começar falando de uma pesquisa feita pelo SPC e também pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que aponta que 54% dos consumidores brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe, Sérgio, é isso mesmo? É. Você sabe que eu estou no PROCON há 5 anos e em 5 anos eu já vi todo tipo de golpe que você pode imaginar. Você que está me vendo nem imagina. E olha, as maiores vítimas ainda são os idosos, porque são pessoas que não têm aquela informação plena do dia a dia, e os golpistas, o chamado 171, chega lá e chaveca, etc, etc. E aí eles caem com mais facilidade. São as vítimas preferidas, mas tem de tudo, Janaína. Inclusive eles tentaram traçar um perfil dessas vítimas nessa pesquisa? Sim, é que não existe um perfil definido, existe quem está mais sujeito, né? O perfil pode ser todo mundo, pode ser você que está me vendo, pode ser você, porque assim, malandro é treinado para enganar e tal, e aí bota um boletinho falso, uma lista telefônica que não existe, olha, se você não pagar, vou mandar para o cartório, é tudo golpe de celular. Nessa pesquisa, pelo menos aqui do SPC e da Confederação Nacional dos Lojistas, eles apontaram pelo menos 19 tipos de golpes. Eu acho que até existe mais. Tá, não dá para a gente lembrar aqui, mas é muito diferenciado. Não são golpes parecidos. Parecido é quando você cai, mas assim, cada setor, o que a gente percebe no PROCON, que as reclamações, né, as denúncias acabam caindo lá, cada mês ou cada tempo eles se concentram. É aquele tipo de golpe. Exatamente. Por exemplo, golpe do cartório. O cara liga, alguém liga, fala, aqui é do cartório, estou mandando um negócio, se o senhor não pagar, o senhor vai ser protestado. Cartório não liga para ninguém, cartório manda uma intimação para ser paga em 3 dias. Estou dando um exemplo. A pessoa fica desesperada e nem se liga nesse detalhe, né? Outro golpe muito comum é o golpe da lista telefônica. Esse ano já teve aqui em Rio Claro. Alguém liga, pede os seus dados, não, só para confirmar ali, se você dá, aí chega o boleto. Mas eu não contratei nada. Não, o senhor me mandou um papel, se o senhor não pagar, vai ser protestado. Quantos comerciantes eu já atendi e engrosse, não pague. Outro golpe, aquela Associação Mercantil do Brasil, isso é para comerciante. Começa a chegar boleto e a pessoa sujeita a protesto corre lá e paga. Não sabe nem quem é a associação. Nesse caso, é bom procurar o PROCON já diretamente. O PROCON está lá para orientar. Quais são, então, as principais orientações para que nós não sejamos a próxima vítima? Olha, primeiro, quando você estiver consciente do seu direito, não pague. Vá, procure a OAB, procure o PROCON, procure se informar se aquilo é legal ou não. Não acredite em tudo que você recebe, tá? O grande problema é que as pessoas honestas, principalmente aquelas que são todas corretas, recebem um boleto de alguma coisa e fica desesperada. E, na verdade, ela não tem que pagar nada e ela acaba pagando para não querer perguntar. Pergunte, não pague. Tem que ficar atento a todos esses detalhes e se informar, né, Sérgio? Se você fez uma dívida, alguma coisa, você sabe. Do resto, esqueça.
Bom, agora sim, falando das ações do Procon durante essa semana, venda de chocolate, Sérgio, o Procon fez um levantamento aí em supermercados de Rio Claro. O que foi constatado? Olha, em 10 supermercados nós constatamos diferenças assim, que vão de 10% a 50% de diferença. Então, você pega um ovo que custava R$3 num lugar, custava, sei lá, 5 e tanto no outro, o mesmo ovo, a mesma marca. Então, olha, pesquisa, vale a pena, você que vai comprar teu ovinho de Páscoa e tal, vale a pena dar uma pesquisada, corre aí 2, 3 supermercados, porque você vai economizar. Agora, isso pode ser feito pelo comerciante, ele pode colocar o preço que ele quiser? Pode, desde que ele não seja uma cobrança abusiva, ele tem liberdade, né? Porque um supermercado grande, ele tem facilidade de vender num preço melhor, ou menor, enfim, existe uma liberdade, mas não pode ter cobrança abusiva. Muita gente me pergunta, o que é cobrança abusiva? É quando você tem uma média, então você tem o ovo de Páscoa da marca X, todo mundo vende a R$10, e só um está vendendo a 20. Isso é uma cobrança abusiva, ele está fugindo da normalidade. Bom, então a principal orientação é pesquisar. Pesquisa é o melhor negócio. Sérgio, nós vamos falar também agora aqui, olha, sobre a lei de animais em condomínios, é permitido ou não? Parece que teve uma polêmica sobre esse assunto nessa semana também em Rio Claro, né? Aliás, faz muito tempo que vem acontecendo em Rio Claro. Você sabe que esses condomínios novos aí, Minha Casa Minha Vida, as pessoas estão mudando e estão saindo de casas, né, casas de aluguel, e normalmente tem um cachorro lá. E aí chega lá no condomínio, olha, aqui não pode cachorro. Primeiro, salvo aquela convenção de condomínio, animal pequeno é permitido. Não existe lei que proíbe. Proíbe os grandões, né, os gigantes e tal, mas o pequeno não é proibido. E aí entra uma convenção e diz, olha, aqui não pode. Aí começa a contestação. Então essa polêmica aconteceu essa semana em Rio Claro, justamente por causa desses novos condomínios. Mas vai um aviso, animal de pequeno porte não é proibido. Eu me lembrei de um caso no Procon, onde um morador foi multado em mais de R$1.000 e esse caso foi parar no Procon. E o Procon conseguiu anular essa multa, embora o condomínio foi lá com um advogado, dizendo que não podia, e o Procon anulou essa multa, porque o cachorrinho era pequeno, e o cara desceu no elevador, o cachorrinho na mão, e o síndico mandou multar o morador. Como você disse, não tem lei, mas para o grande porte, sim. Não. Tipo, um grande cachorro porte maior, é outra história. Um cachorro maior, grande assim, porte é proibido, a pessoa tem normalmente que ter essa ciência tem também, que ter. né? Agora o pequenininho não. Pode levar, aí vira uma discussão, porque às vezes o síndico não quer a convenção, mas é garantido por lei. Tá certo. Então, olha, chegou uma pergunta aqui sobre supermercados, que é o Joaquim do Palmeiras. Tem mercados que fazem promoção somente para quem tem cartão do supermercado. Podem fazer isso? Está correto? Não, se ele estiver anunciando uma promoção por cartão, é qualquer cartão. Agora, se tiver especificado num aviso, somente no cartão do supermercado, sei lá, X lá, aí ele pode. Mas se tiver escrito só cartão, é qualquer cartão. Tá, mas se ele citar, então, somente para o cartão próprio aí do supermercado, pode. Aí pode, não aí tem problema. pode, porque ele está fazendo um marketing do produto dele, da empresa dele. Então tá aí a resposta, Joaquim. Olha, falando agora, o Procon iniciou essa semana investigações em óticas clandestinas. Como que está esse trabalho? Até Receita tem óticas que estariam repassando aí aos pacientes? Na verdade, isso foi uma denúncia que chegou ao Procon e não chegou nem de consumidor, essa denúncia chegou de um órgão oficial para que a gente investigasse o seguinte. A informação que nós temos é que existe uma ótica específica em Rio Claro, toda legalizada, que abriu mais algumas filiais, que não tem alvará, não tem responsável, não tem nada. E está receitando e vendendo óculos através de um optometrista. Optometrista é o cara que fabrica, não é o cara que receita. E ela está fazendo isso, detalhes, estão situados em bairros. Então, quem está sendo vítima? A população mais simples. Isso é crime contra o consumidor. Agora, qual que é a orientação para a população? Como que ela vai saber que aquela ótica está dentro dos padrões, dentro da exigência? Primeiro lugar, aí cabe os poderes competentes, ver se ela tem alvará, licença, aquela coisa toda. Mas na questão do óculos, ótica não pode receitar óculos, só um médico oftalmologista é que pode receitar. Se uma ótica te receitar um médico, vai ficar igualzinho aquela história daqueles óculos do Paraguai lá, aqueles que você compra no camelô. É a mesma coisa, porque ela não tem autorização. Não pode. Tem que se preocupar ótica, com a saúde exatamente, também, né? Ótica não pode receitar óculos. Sérgio, a pergunta aqui é do Valdemir, do Vila Verde.
Numa loja, encontrou 3 produtos em uma prateleira. 2 tinham o mesmo preço, de R$ 37,80, e a mesma cor. E o outro não, era de R$ 108,00 e da mesma marca de persianas. Mas esse último não tinha preço, a loja não tem que pôr o preço? É obrigado. Na verdade, tinham vários preços aí, 2 com o mesmo produto, né? Bom, primeiro preço. que é obrigado qualquer mercadoria a ter preço. Segundo, se não tiver preço, vale o preço menor. Nesse caso, se era 37 ou 107, tem que pagar o 37. Não adianta a loja chiar, não tem preço, tem que pagar o preço menor. É aquele caso que nós comentamos a semana passada, chega na prateleira, tem um negócio aqui de 20, esse aqui é 50, mas o de 20 não tem. Só tem, aliás, o de 50 está sem o preço, vai pagar 20. Mesma coisa aí. Agora, Sérgio, nós já vimos situações também de o mesmo produto ter um preço diferente. Aí a loja fala, o código é diferente, a remessa veio depois. Existe isso também? Não, não existe. Vale o menor preço sempre. Fala que o código é diferente. Então, mas o código, desde que se o consumidor provar que é o mesmo produto, não interessa o código, interessa o preço menor em benefício. O consumidor sempre tem que ser beneficiado, não adianta. Chegou a pergunta da Silvana também do Centro, muito obrigada pela sua audiência aí no Centro. Ela quer saber como faz para conseguir um código do consumidor. Olha, você pode ir numa papelaria, mas você também, se você for comerciante, você pode ir até o PROCON e a gente te dá um código lá. A gente não tem tantos, né? Existe a venda, então, nas papelarias. Papelaria, ou você pode imprimir pela internet também, viu? É fácil, vai lá, entra, bota CDC lá, vai e consegue imprimir pela internet. Tá certo. Agora, a Janete do Palmeiras, ela quer saber sobre a lei do idoso, que a gente até falou semana passada um pouquinho. Existe uma lei aí que... para rampas, para idosos, no seu prédio não tem, porque quando foi construído não tinha essa lei. A construtora se nega a pôr essa rampa aí, ela quer saber se é obrigatória mesmo. Olha, é obrigatório, tem um caso lá, eu tenho um caso no PROCON lá, exatamente, não sei se é do mesmo prédio, mas eu tenho um caso no PROCON que foi parar lá. Tem o PROCON, se a pessoa fizer a denúncia, o PROCON vai notificar esse condomínio ou essa consultora e dá um prazo. Eu não posso ir lá multar direto, mas dando um prazo para ele se adequar, tem que construir. Isso é lei, está no Estatuto do Idoso, tá? Não é nem Código de Defesa do Consumidor, Estatuto do Idoso, tem que ter. A mesma coisa de fila e tal, tem que ter essa rampa. Olha, a Sônia também do Cervezão pergunta também sobre a lei do idoso a respeito de lugar no ônibus. Em São Paulo, uma aviação se negou a vender passagem para ela, a gente comentou semana passada, mas ela está com dúvida, e o ônibus era para 4 pessoas, né? Ela ficou, uma outra telespectadora que ficou com dúvida em relação a isso. Quando que ela tem direito a requerer essa passagem gratuita? Olha, primeiro, se for uma viagem interestadual, que eu estou percebendo nesse caso, no mínimo tem que ser com 3 horas de antecedência para que ela tenha direito a isso. Quando você não tiver o direito, você tem o que eu disse, 50% de desconto se não tiver mais lugar. Tá? Fora isso, a empresa não tem essa obrigatoriedade, porque ela não é obrigada a adivinhar, então ela está vendendo os lugares, por isso que a exigência é das 3 horas antes. Está acontecendo isso aqui em Rio Claro, chegou uma denúncia no PROCON, aqui numa aviação aqui da rodoviária e tal, que não está respeitando isso. Então tem que fazer a denúncia para que a gente force o cumprimento da lei. Da lei, né? A última pergunta, Sérgio, a Inês Santana do Jardim Rio Claro, ela faz 3 meses que não vem a conta de telefone em casa, o marido precisa ir buscar até a segunda via na operadora. O que pode fazer a respeito? Porque o endereço é o mesmo há 50 anos. Ela quer saber o que pode ser feito. Eu acho que o caminho mais curto nesse caso, porque ela já deve ter tentado ligar e não adiantou. Então o caminho mais curto é ir até o PROCON. O PROCON tem uma linha direta com as operadoras para que evite acontecer isso. Porque existe um problema na lei, a responsabilidade é do consumidor. Não dá para dizer, olha, não paguei porque eu não recebi. A responsabilidade é dele. Tem que correr atrás, e o PROCON costuma ajudar, certo, né? E o PROCON costuma ajudar nesse sentido as pessoas, para, na hora de imprimir, ou evitar que se não deixe de se enviar esse boleto. Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, eu volto na quarta-feira que vem, quero mandar um abraço aqui para uma telespectadora assídua, Alessandra Casagrande, sempre ligada aqui no seu programa e no Alô PROCON também toda quarta-feira. Grande abraço, eu volto na quarta-feira que vem, eu e a Janaína. Até mais. Um abraço meu também, Alessandra. Olha, continue ligado na TV Claré, vem aí o Direto da Redação com Poliana Ribeiro e mais notícias. Ação Imediata fica por aqui e volta amanhã. Uma ótima tarde para você.